pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amados irmãos, boa tarde. Que bom que você está aqui na Canção Nova, em Cachoeira Paulista. Nos alegramos pela sua presença. Louvado seja Deus por você que nos acompanha através do sistema Canção Nova de comunicação. Que alegria chegar até você. Amados irmãos, convido você a abrir a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, no capítulo 9, versículo 5. Podemos sentar, gente, fica à vontade, senta aí. Obrigado, Peter. Livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 5. E enquanto você abre a palavra de Deus, nós nos confiamos aos cuidados e à intercessão de São José e da Virgem Maria. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu? Valei-nos São José. Sede meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao amor também, que é um só Deus em pessoas três, agora e sempre pelos séculos sem fim. Amém. Peço ao pessoal da música, o irmão do teclado, por favor, se possível, nos acompanhar com fundo musical. Livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 5. Nasceu para nós um menino, um filho nos foi dado. O poder de governar está nos seus ombros. Seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, o príncipe da paz para sempre. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Mais uma vez, palavra do Senhor. Graças a Deus. Aplauda a palavra de Deus, amados irmãos, porque por meio da sua palavra, Ele nos fala nesta tarde. E por meio deste único versículo, extraído do livro do profeta Isaías, no capítulo 9, é este versículo, é esta passagem bíblica que norteará a nossa reflexão nesta tarde, que fala justamente desta realidade. Um menino nos foi dado. Seu nome é Jesus. Ele é o conselheiro, Ele é o Deus forte e para sempre Ele é o príncipe da paz. Amados irmãos, louvado seja Deus por esta quinta-feira de adoração, pois uma vez que estamos às vésperas do Natal, uma vez que nós estamos celebrando o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, nós também estamos meditando, nós temos esta oportunidade de meditar neste lindo mistério de amor, que é a encarnação do Verbo. Por isso esta passagem que nós acabamos de ouvir, um menino nos foi dado, nasceu para nós o Salvador, nasceu para nós o Filho de Deus que veio ao mundo para nos salvar, para nos libertar do pecado e para nos reconciliar com Deus. Por isso eu convido você a aplaudir esta grande notícia. Louvado seja Deus, amados irmãos, e pode ser mais forte, pode ser para valer, porque esta é uma grande graça de Deus para nós. Jesus, o Filho de Deus, que se encarnou no seio da Virgem Maria, Ele veio a este mundo justamente para nos salvar. Ele veio ao mundo justamente para nos reconciliar com Deus, e por esta razão, Ele é o príncipe da paz. O seu nome é Jesus. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso libertador. E que grande graça, amados irmãos, porque para nós cristãos, de modo especial, deveríamos evidenciar, deveríamos sublinhar, deveríamos colocar em relevo, deveríamos colocar em lugar de destaque, justamente esta realidade que é celebrar o Natal. E celebrar o Natal não é outra realidade senão celebrarmos o nascimento do menino Deus. E quão necessário para nós
é, de fato, enquanto cristão, enquanto católico que nós somos, dar ao Natal, isto é, ao nascimento do Senhor, o seu verdadeiro sentido. E celebrar, portanto, amados irmãos, com dignidade. Porque, como nos ensina o livro de João, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus, amados irmãos, veio ao mundo para estar conosco. Jesus veio ao mundo para nos libertar das trevas da morte. Jesus veio ao mundo para nos libertar do jugo do pecado original que pesa sobre todos nós. E aí está a beleza de Deus. Porque você conhece a realidade. Você sabe as consequências do pecado de Adão e Eva no paraíso. Por causa da desobediência deles, nós experimentamos a excomunhão. Construiu-se um muro de separação, um muro de inimizade entre nós e a Deus, por causa da desobediência de Adão e Eva no paraíso. O Catecismo da Igreja Católica, amados irmãos, nos seus primeiros parágrafos, vai falar justamente desta realidade, que o homem foi criado por Deus e para Deus, no amor e para o amor, para participar de sua vida plena, para participar de sua vida bem-aventurada. Somente que por um deslize, por um ato de rebeldia para com a vontade de Deus, em Adão e Eva, nós conhecemos a separação. E aí, por causa do pecado de Adão e Eva, o tão falado pecado original, nós experimentamos a excomunhão, nós fomos separados da presença de Deus, nós fomos privados das graças de Deus e de uma vida plena com Deus, justamente por conta dessa realidade. Então foi justamente, amados irmãos, neste contexto, que Jesus veio ao mundo. E Isaías, ele já dizia, um menino nos foi dado. E veja, o profeta Isaías dizia nesta realidade: nasceu para nós um menino, um filho nos foi dado, e o poder de governar está sobre os seus ombros. Seu nome será maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o príncipe da paz para sempre, justamente porque ele veio com uma missão objetiva, com uma missão específica, nos reconciliar com Deus, porque o nosso pecado, ou mais ainda, voltando à essência do pecado original, nos separou de Deus, nos privou da comunhão com Deus. Mas vejam, não é só a consequência do pecado original. Quando eu persisto, quando eu insisto na teimosia de desobedecer à voz de Deus, eu continuo experimentando esta separação de Deus. É isso que nos atesta o profeta Isaías. Isaías vai dizer, amados irmãos, que o pecado nos separa de Deus. Ele vai dizer ainda, não foi o braço do Senhor que ficou curto demais para te salvar, nem foram os seus ouvidos que ficaram surdos para te escutar. Ao contrário, foram as vossas injustiças, foram as vossas iniquidades, foram os vossos pecados, foram as vossas transgressões que criaram um abismo a separar-vos, a distanciar-vos de Deus. E veja, dizia ainda o profeta Isaías, foram os vossos pecados que esconderam a divina face, impedindo de o escutar. E toda vez que nós pecamos, nós estamos rompendo uma relação com Deus. Nós estamos nos afastando da presença de Deus. Nós estamos nos privando de uma comunhão com Deus, porque o pecado, ele faz justamente isso, amados irmãos, ele nos separa de Deus. E foi justamente para acabar com esta separação que um menino nos foi dado. Nasceu para nós um Salvador, nasceu para nós um libertador. Ainda acerca desta realidade, o apóstolo São Paulo, na carta aos Gálatas, no capítulo 4, no versículo 4, vai dizer: quis o bondoso Deus, na plenitude dos tempos, enviar o seu Filho ao mundo, nascido de uma mulher, para nos resgatar das trevas do pecado, amados irmãos, para nos libertar do poder do mal,
Também o evangelista São João, no capítulo 3, nos versículos 16, 17 e 18, também vai abordar desta realidade, porque o evangelista São João, ele vai dizer: com efeito, Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho amado para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem crê será salvo, mas quem não crê será condenado, já está condenado, porque não acreditou naquele que ele enviou, não acreditou no Filho de Deus. Ora, amados irmãos, vejam, todas estas passagens que eu acabei de citar, todas estas passagens que acabamos de ouvir, elas falam do Natal do Senhor, fala do nascimento do menino Deus, fala do desígnio de Deus de nos reconciliar consigo. E eu poderia citar uma série de tantas outras passagens bíblicas que falam do Natal, que fala do nascimento de Jesus e da sua missão, da sua finalidade, que é nos reconciliar com Deus e nos libertar das trevas da morte e libertar do pecado e de todo o mal. E veja, este maravilhoso projeto salvífico de Deus, ele se inicia justamente no nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, quando um menino nos foi dado, e a nós foi revelado o plano de amor de Deus e a sua infinita misericórdia para com nós. Mas esse projeto, ele se concretizaria em plenitude, justamente no Calvário, quando no alto da cruz, Jesus entregou a sua vida por amor a nós. Portanto, amados irmãos, por que eu fiz toda esta contextualização para vós? Justamente para voltar então ao capítulo de Isaías 9, versículo 5. Porque foi em razão de tudo isso que o profeta Isaías, 700 anos antes do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, predisse estas palavras dizendo: nasceu para nós um filho, um menino nos foi dado, o príncipe da paz, nasceu para nós o Salvador, Jesus é o seu nome, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso libertador. E no Natal, amados irmãos, é isto que nós celebramos o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O Natal é a celebração do menino Deus, do verbo de Deus que se encarnou e habitou entre nós. Então, amados irmãos, deixe-me dizer, porque é preciso termos clareza. O profeta Oséias já dizia: o meu povo se perde por falta de conhecimento. O profeta Oséias dizia: o meu povo se perde porque eles não conhecem muito bem as coisas. E quando se trata de celebração do Natal, infelizmente nós vivemos muitos nas trevas da ignorância. E por que eu falo isso? Porque o Natal não é somente um dia ou uma época do ano em que fazemos compras, em que trocamos presentes, em que realizamos os nossos sonhos, fazendo viagens, realizando os nossos projetos, as nossas conquistas, quem sabe comprando um carro novo ou trocando ao menos de carro. Eu falo isso porque no Nordeste é muito comum, o Natal é tão celebrado quanto a festa junina, e é uma época em que no final do ano nós gostamos de dar aquela arrumadinha na casa, nós fazemos aquela reforma, nós compramos alguma mobília nova, aqueles que assim podem fazer. Então eu preciso dizer que o Natal não é só esta época do ano em que nós arrumamos as nossas casas, enfeitamos, decoramos, ornamos, ou quem sabe na empresa que nós trabalhamos, tudo fica muito bonito, tudo fica muito colorido, tudo fica cheio de luzes, cheios de animação, em menção à celebração do Natal. Mas deixa eu lhes dizer, o Natal não é somente este período do ano em que nós reunimos e decoramos as nossas casas, os nossos locais de trabalho, a empresa que trabalhamos, ou simplesmente porque nós nos confraternizamos, nós trocamos presentes e fazemos uma ceia. Não! Se pensássemos, amados irmãos, que o Natal
Se resumisse a isto, estaríamos minimizando o seu verdadeiro sentido. É claro, por outro lado, obviamente é importante eu dizer que, ao dizer isto, eu não estou afirmando que estas coisas sejam ruins ou sejam erradas. Se nós podemos celebrar o Natal, se nós podemos reformar ou comprar uma casa, que coisa boa, louvado seja Deus. Se nós podemos comprar roupas novas, se nós podemos comprar presentes, se nós podemos fazer decorações natalinas, e verdade seja dita, é bonito ou não é as decorações natalinas? Vamos ser sinceros, são. É bonito você passar de frente a uma residência e ver um pisca-pisca piscando, ou quem sabe você está num grande centro, numa grande cidade, cheia de grandes edifícios, e você passa por aqueles edifícios, e você vê ali naqueles apartamentos guirlandas, você vê pisca-piscas, você vê coroas do Natal, você vê uma série de objetos que faz menção de que alguém está ali vivendo o festejo natalino, e não tem nada de errado em tudo isso. Se você, quem sabe, tem a oportunidade de religiosamente todos os anos reunir a sua família e fazer um festejo, e fazer uma comemoração, e fazer uma celebração natalina, e fazer uma ceia de Natal, não existe nada de errado em fazer todas estas realidades, amados irmãos, desde que você não perca a centralidade e o verdadeiro sentido do Natal, que é celebrar o nascimento do menino Deus, do menino que foi nos dado para nos salvar, para nos libertar do pecado, para nos libertar do mal que havíamos carregado com o jugo do pecado original. Porque eu preciso insistir, amados irmãos, que embora o Natal seja carregado de toda esta beleza que é externada através das decorações, o verdadeiro sentido do Natal não está nestas decorações. O verdadeiro sentido do Natal não está nestas belezas que nós vemos simplesmente por aí. E eu falo que é beleza porque é bonito você chegar numa casa, é bonito você chegar num centro comercial e você vê lá uma árvore de Natal, e tem árvores que são frondosas, bonitas, exuberantes. É bonito você chegar em algum lugar, e às vezes em algumas residências, e você vê cada um presépio mais lindo que o outro. E tudo aquilo ali nos remete justamente à celebração do Natal. Mas a verdadeira celebração do Natal está no Cristo. E muitas vezes, amados irmãos, a triste realidade é que nós nos cercamos de todas estas realidades que nos remetem ao Natal, mas nos esquecemos daquele que é a centralidade do Natal, Jesus Cristo, nosso Senhor. E por que eu estou falando disso? Justamente para trazer consciência aos cristãos do verdadeiro sentido do Natal. Pois se tivéssemos consciência profunda do significado verdadeiro do Natal, não viveríamos da forma que vivemos. Mas como Natal, do que você está falando? Pode avançar um pouquinho mais para que eu compreenda, então eu sigo adiante. Vejam, amados irmãos, como eu dizia inicialmente, nós estamos às vésperas do Natal. E em todos os lugares em que vamos, vemos ruas, vemos comércios, vemos empresas, vemos residências, todas ornamentadas para o Natal. Sim ou não? Sim ou não, gente? Sim, em muitos lugares, independente do lugar ou da condição daquele lugar.
Independente do poder aquisitivo daquelas pessoas, seja você estando numa mega cidade, num grande centro do Brasil ou do mundo, ou você estando no lugar mais longínquo, naquele povoadinho, naquele distrito, você vai peregrinar, você vai chegar a esses lugares e você vai ver casas, você vai ver estabelecimentos comerciais, você vai ver ruas, você vai ver ali adornos que nos remetem à celebração do Natal. Nós vemos muitas luzes acesas, nós vemos muitos piscas-piscas em muitos lugares. Nós vimos muitas árvores de Natal, desde aquelas mais modestas, aquelas mais simples, aquelas mais sofisticadas, mais caras, mais imponentes, mais belas. Como eu dizia, você chega na porta das casas e você vê guirlandas, aquelas coroas bonitas, você vê um sininho, e aquele sino faz menção ao Natal do Senhor. Aqui na Canção Nova, nós entendemos que o sino é voz de Deus, e toda vez que nós estamos num retiro e o sino toca, Deus está nos chamando para dar continuidade no nosso retiro, para dar seguimento. E os sinos também fazem menção na missa, tanto é que quando chega a missa da ressurreição do Senhor, a igreja preparou durante 40 dias no período quaresmal a expectativa da ressurreição do Senhor, ou seja, no período do advento, no qual nós passamos um mês inteirinho nos preparando para o Natal. Quando chega na missa da Páscoa, ou quando chegam à missa do Natal, ou da vigília do Natal, os sinos tocam e a igreja canta de alegria: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. E veja, e neste contexto, amados irmãos, o sino também é um chamado de Deus para todos nós. E quando chega o tempo do Natal, nós vemos sinos, ainda que de decoração, enfeitando, ornando as portas das casas das pessoas aonde nós vamos. Nós vemos presépios, e existe, graças a Deus, até apresentações de presépios em alguns lugares do nosso país. E que riqueza, que beleza é poder contemplar o Natal do Senhor, o nascimento do menino Deus num presépio, cujo significado do nome presépio é justamente isso: uma manjedoura, uma estrebaria, um local onde se colocavam os animais. Foi ali, naquele contexto, naquele lugar, que remete à simplicidade que o menino Deus veio ao mundo para nos salvar. Então, amados irmãos, nós podemos contemplar a beleza dos presépios. Nós podemos contemplar os corais natalinos, e como é bonito. Em algumas cidades existem várias apresentações de corais de Natal, até mesmo nas escolas. Quando chega o período do Natal e é o encerramento do ano, as crianças aparecem lá com um gorrinho de Natal e faz a apresentação de, quem sabe, uma música como Noite Feliz, sim ou não? E como é bonito ver a celebração por meio também dos corais natalinos. Como é bonito, amados irmãos, ver também a celebração por meio das cantatas de Natal. E existem cidades no nosso país, por ser um país cristão, o maior país católico do mundo, que são especializadas no turismo do Natal, cujo o número de cantatas de Natal é grande, e é bonito de se ver, é bonito de se apreciar. Mas de forma bem simples, nós vemos muitos Papais Noel em muitos lugares, sim ou não? E talvez seja um dos maiores símbolos que o mundo odierno entende que representa o Natal, é a figura do bom velhinho, é a figura do Papai Noel. E veja, eu só estou elencando, eu só estou enumerando os sinais que nós contemplamos no mundo de hoje, que nos remetem a uma celebração do Natal. Em tudo quanto é lugar, desde os grandes shopping centers até as pequenas cidades, em todas elas sempre aparece lá um Papai Noel, fazendo menção à celebração do Natal. Quer ver outro sinal? As músicas.
Quantas músicas natalinas nós ouvimos no tempo do Natal? Um outro sinal, as propagandas comerciais, sejam no rádio, seja na TV, seja na internet, todas elas fazem uma menção à celebração do Natal. E eu poderia, amados irmãos, falar para vós de uma infinidade de outros sinais que nos fazem recordar que nós estamos celebrando o tempo do Natal. Mas a triste realidade é que todas estas realidades que eu acabei de citar, elas permeiam um contexto comercial e consumista e bem diferente daquilo que é o verdadeiro sentido do Natal. Nós vemos ainda, amados irmãos, um comércio movimentado, ruas lotadas, lojas cheias de pessoas em busca de presentes. Nós vemos lojas cheias de pessoas em busca de desconto. E tudo isso faz parte de um pacote atrativo de comercialização acerca da celebração do Natal, eventualmente explorada, mas não vivenciada no seu contexto original e autêntico. Nós vimos as lojas cheias, nós vimos pessoas comprando presentes, porque como é comum nós trocarmos presentes, fazermos amigos secretos, trocar presente entre família, e as pessoas colocam presentinhos na árvore de Natal para na ceia do Natal fazer aquele amigo secreto ou a troca de presente entre famílias, e por isso as lojas ficam abarrotadas. Nós vemos os centros comerciais, desde as cidades mais modestas aos grandes centros comerciais, tudo tomado de pessoas fazendo as suas compras, comprando os seus presentes. Amados irmãos, nós vemos os supermercados lotados, e de modo especial neste contexto da celebração do Natal, todo mundo correndo para comprar o peru, todo mundo correndo para comprar um chester, quem sabe um tender, uma leitoa assada, ou aquelas bebidas que nós utilizamos durante a celebração do Natal em família, ou numa confraternização de empresa, ou numa reunião de amigos. Nós vemos os shopping centers, amados, lotado de pessoas, de pais, de avós, de tios, levando os filhos e fazendo fila para tirar foto com o Papai Noel. Sim ou não? Sim ou não, gente? Todo mundo leva o seu filho, o seu neto ou a criança, não sei qual é a realidade. Em outras realidades, nós vemos até alguém tomar uma iniciativa de levar num orfanato, de levar numa creche, de levar numa escola o Papai Noel. Sim ou não? E veja quantas realidades que evidenciam que nós estamos celebrando o tempo do Natal. E me chama a atenção um fato que nós vemos acontecer. E é agora, por esses dias, até a virada do ano. Nós vemos as casas lotéricas cheias de gente fazendo filas na porta da lotérica. Sim ou não? E por que estas pessoas estão ali enfileiradas? Até dizem assim: vou fazer uma fezinha, numa expectativa de ganhar uma bolada de dinheiro para resolver todos os problemas da sua vida. Que tristeza, amados irmãos. Nós vemos as pessoas fazendo filas diante das casas de jogos, das casas de apostas, fazendo filas para fazer uma fezinha. Mas a pergunta que não quer calar é: se no Natal nós celebramos o nascimento do menino Deus, se no Natal nós celebramos o nascimento do menino Jesus, o menino que nos foi dado, o menino que a nós foi revelado para nos salvar, para nos libertar do pecado original e para nos reconciliar com Deus, se no Natal nós celebramos o nascimento do Filho de Deus, o seu Filho único, o seu Filho amado que veio ao mundo para nos salvar, por que nós não vemos as igrejas cheias?
Se no Natal, amados irmãos, nós temos a consciência de que nós celebramos o nascimento de Jesus, por que nós não vemos as capelas do nosso bairro? Por que nós não vemos as igrejas? Por que nós não vemos os santuários com filas de pessoas para encontrar-se com o Senhor? Por que nós não encontramos filas nas igrejas de pessoas que vão prestigiar o aniversariante? E veja qual é a nossa mentalidade. Quando alguém está aniversariando, e principalmente se essa pessoa é importante, se essa pessoa tem condições, se essa pessoa é significativa para você, você fala: eu preciso prestigiar esta pessoa, eu tenho que ir ao seu aniversário. Sim ou não? Sim, nós fazemos isso. E por que nós não prestigiamos o nascimento do nosso Senhor? Amados irmãos, a triste verdade é que se tivéssemos consciência dessa realidade, pelo menos aqui no Brasil, que recebe o título de maior país católico do mundo, não deveria ser assim. Nós vemos filas em tantas realidades aí. Nós vemos o povo fazer fila para mendigar uma consulta médica no sistema público de saúde, sim ou não? E tem que madrugar, verdade ou não é? Tem que madrugar para conseguir uma consulta, para conseguir um agendamento, para conseguir um exame, para conseguir um atendimento. Nós acabamos de passar o mês das Black Fridays, e nós vemos pessoas fazer filas nas portas das lojas para comprar utensílios em promoção, em queima de estoque para a sua casa, sim ou não? E por que nós não vemos filas para ver Jesus? Infelizmente, porque nós não temos consciência do verdadeiro sentido do Natal. E entre nós não pode ser assim. Se tivéssemos tal consciência, amados irmãos, veríamos as igrejas lotadas e as pessoas indo à capela, à igreja, à paróquia, à catedral, ao santuário, para celebrar o Natal do Senhor, para celebrar o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E, no entanto, amados irmãos, o que vemos com tristeza é um grande número de pessoas que contemplam, admiram e esperam todos os anos pelo bom velhinho, nem que seja ao menos para tirar uma foto com ele. Infelizmente, quando chega o Natal, amados irmãos, não vemos muitas pessoas. É fato, existem, graças a Deus, bons cristãos, como dizia Dom Bosco, honestos cidadãos, e que vivem fidedignamente aquilo que a liturgia nos convida a celebrar, que é o nascimento de nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Libertador. Mas, infelizmente, quando chega o Natal, nós não vemos muitas pessoas propagando a fé, a esperança e a confiança em Deus. Mas nós vemos pessoas, nós vemos empresas, nós vemos instituições, nós vemos os meios de comunicação de forma massiva, a TV, o rádio, a internet, todos eles incentivando a escrever as cartas para o Papai Noel. E você tem escrevido cartas para Jesus? E a gente vai educando os nossos filhos, infelizmente, nesta mentalidade errada daquilo que é a celebração do Natal. Deixa eu lhes dizer na autoridade do nome de Jesus nesta tarde. Parem de iludir os nossos filhos. Parem de iludir as nossas crianças com essa mentalidade errada de um bom velhinho que todos os anos vem nos trazer presente. Nós cristãos não esperamos o Natal para encontrar o Papai Noel.
Nós cristãos esperamos sim, mas esperamos não um bom velhinho que venha a nós montado num trenó, ou que desça em nossas chaminés para nos trazer presentes. Não, nós esperamos todos os anos sim, mas é pelo Natal do Senhor, o nosso Salvador, o nosso Libertador, aquele que veio ao mundo para nos salvar de todo mal. Infelizmente, amados irmãos, vivemos num mundo secularizado. E o Padre Léo gostava de dizer com insistência, porque ele falava assim: Deus cria e o inimigo desvirtua. Deus cria e o inimigo adestra. Até a figura do bom velhinho, ela foi mascarada. Sabe por quê? Porque o Papai Noel, que é uma figura comercial explorada fortemente na época do Natal, foi copiada de São Nicolau. Um bispo, um homem de Deus, um homem santo, que quando chegava o Natal do Senhor, ele enchia um saco, porque na época dele não existia carro, não existia baú, e ele não tinha recursos. O que ele tinha? Ele tinha um saco. Então ele enchia o saco literalmente de presentes, e passava na sua comunidade paroquial, colocando nas portas da casa um presente para cada família. E até este Papa São Nicolau, que se tornou São Nicolau para nós, o mundo, que é o contrário à vontade de Deus, copiou, desvirtuou na figura do bom velhinho chamado Papai Noel. Quer mais um exemplo da cópia que o mundo faz, do desvirtuar que o mundo faz das coisas de Deus? Todos os anos, antes da Semana Santa, nós vivemos a Quaresma. E o carnaval, como nós conhecemos hoje, festa de rua, e a do Brasil de forma especial, é conhecida pela sua promiscuidade. Mulheres apresentadas vulgarmente como um símbolo sexual. Nasceu na Itália, e o carnaval autêntico vem do italiano carnavale. Isto porque o que faziam os cristãos? Vai chegar a Quaresma, então nós vamos ficar 40 dias em penitência sem comer carne. Então vamos fazer um carnavale, ou seja, uma festa da carne. Vamos fazer, como se diz no brasileiro, aqui no popular, vamos fazer um churrasco, porque depois são 40 dias sem comer carne. E veja o que o inimigo de Deus fez com o carnaval. Literalmente uma festa da carne. Carne no sentido que São Paulo vai dizer na carta aos Gálatas, no capítulo 5. Deixai-vos conduzir pelo Espírito Santo de Deus, e nunca satisfaçais o que deseja uma vida carnal, porque o que a carne deseja é contrário ao Espírito. O carnaval, que teve a sua origem cristã, virou uma festa pagã. Sim ou não? Sim ou não, gente? Basta verificar o que acontece 9 meses depois do carnaval. Poderia falar da Semana Santa. Na Semana Santa nós celebramos o mistério maior da nossa fé, a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo que ressuscitou. E o que o mundo fez? O que o inimigo de Deus fez? Banalizou a Semana Santa, fazendo com que, por exemplo, na Sexta-feira Santa, que é um dia que deveríamos nos abster de carne, porque foi o dia em que Jesus deu a sua vida no alto da cruz por amor a nós. Então deveríamos nos penitenciar, deveríamos jejuar. E o que as pessoas fazem na sexta-feira? Vamos fazer uma bacalhoada. Fizeram a penitência? Jejuaram? Não. Fizeram festa. Olha o domingo de Páscoa. O que o mundo fez? Traduziu num único símbolo: ovo de Páscoa. Páscoa é passagem. Jesus ressuscitou para que também todos que nele crescem pudessem ressuscitar.
Mas veja o que o mundo vai fazendo. E com o Natal, infelizmente, não tem sido diferente, amados irmãos. Infelizmente, vivemos num mundo secularizado, onde o ateísmo prático tem assolado a vida de muitas pessoas e feito com que elas inconscientemente virassem as suas costas para Deus. E nós cristãos, nós não podemos fazer o mesmo. É Natal e um menino nos foi dado, e como dizia o Papa Paulo VI, e hoje para nós Santo Paulo VI ou São Paulo VI, o Natal é o encontro, o grande encontro, o histórico encontro, o decisivo encontro de Deus com a humanidade, e quem tem fé sabe disso. Mas dizia o Papa Paulo VI, os demais, pelo amor de Deus, escutem e reflitam nisso. O Natal, amados irmãos, não é um dia para simplesmente celebrarmos, fazer festa, trocar presente, fazer uma ceia e todas estas realidades, se não tivermos em mente o verdadeiro sentido do Natal, se não irmos à igreja celebrar a vigília de Natal, se não irmos à igreja celebrar o dia do Natal, o nascimento do menino Deus, infelizmente, nós teremos feito tudo errado. Escutem, o Natal está se aproximando e muito mais do que pensarmos em compras, presentes, decorações, adornos, festas, banquetes, meditemos neste lindo mistério de amor de um Deus que enviou o seu Filho ao mundo para nos salvar. Natal é isto, é celebração do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o verdadeiro sentido do Natal. Nós celebramos o nascimento de Jesus, o nascimento do Filho de Deus que veio ao mundo para nos libertar das trevas do pecado. É por esta razão, amados irmãos, que o profeta Jeremias, o profeta Isaías, ainda no capítulo 9, no versículo 2, ele exortava o povo de Israel, o povo judeu, dizendo, e Isaías dizia assim: o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que habitavam no vale tenebroso da sombra da morte, resplandeceu uma luz. E esta luz, amados irmãos, é claro que é Jesus. Este é o verdadeiro sentido do Natal, amados irmãos, e não esse que o mundo, de forma secular, de forma a virar as costas para Deus, tem nos ensinado a viver. E quem dera que estas palavras pudessem ecoar para o maior número de pessoas possíveis, e estas tivessem a sua consciência renovada para verdadeiramente celebrarem o Natal. É por isso que São Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 11, versículo 2, ele dizia: não vos conformeis com este mundo, mas transformai a vossa mentalidade renovada de agir, para que possais em tudo buscar fazer a vontade de Deus a vosso respeito. Mas é preciso buscar uma renovação da mente, uma não conformidade com os desvalores do mundo. Amados irmãos, e percebam, eu insisto, eu não sou contra de nada do que eu falei, de todas estas coisas, de você ornamentar a sua casa com um pisca-pisca, de você colocar uma guirlanda, de você colocar uma árvore de Natal, de você ter condições e trocar presentes, de você ter condições e reformar a sua casa, de você ter condições e quem sabe poder comprar um carro, ou de quem sabe fazer uma viagem, quem sabe o seu sonho esteja se realizando fazendo esta viagem à Canção Nova, louvado seja Deus, e isto é bom, mas a celebração do Natal genuína, ela não está na ceia de Natal que nós fazemos, se ela não estiver centrada na celebração do nascimento de Jesus. Amados irmãos, que ao acender as luzes de Natal, os pisca-piscas, as velas, os candelabros,
possamos nos recordar que a verdadeira e grande luz do mundo, que é Jesus, já brilha sobre a humanidade há mais de 2000 anos, para que, como o próprio Jesus nos revelou, não caminhássemos nas trevas. Foi por isso que em João 8, versículo 12, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. Celebrar o Natal é deixar a luz de Cristo brilhar sobre a nossa vida e nos libertar das trevas do pecado. Vejam, o Natal é isto. É tempo de celebrarmos o nascimento de Jesus. E é com esta consciência, amados irmãos, que nós devemos celebrar os últimos dias da liturgia em preparação para o Natal. E vejam, para os cristãos, o Natal é tão importante que a igreja dedica um mês inteiro, o tempo do advento, para nos prepararmos para o Natal. Mas deixa eu lhe dizer, não somente para celebrarmos o nascimento do menino Deus, mas para principalmente nos prepararmos para acolhê-lo em sua segunda e definitiva vinda. Você já sabe, você conhece muito bem a história. Jesus veio ao mundo no seio da Virgem Maria. E ele nasceu em uma manjedoura, em um presépio, em uma estrebaria, porque não houve naquele tempo quem o acolhesse. A palavra de Deus ainda vai dizer assim: Jesus veio para os seus, veio para os judeus, mas eles não o acolheram. E hoje, como nos ensina e revela o livro do Apocalipse, no capítulo 3, versículo 20, Jesus bate à porta do nosso coração, procurando um lugar para habitar. Assim diz o Senhor, Apocalipse 3, 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei convosco, e grande será a vossa alegria. E a nossa resposta, amados irmãos, enquanto igreja, enquanto filhos de Deus, enquanto redimidos por Deus, é dizer: entra, Senhor, entra na minha casa, entra na casa do meu coração, entra na minha vida, para dela nunca mais sair, porque da minha vida Jesus é o Senhor, da minha vida Jesus é o Salvador, da minha vida Ele é o libertador. É assim, amados irmãos, que nós devemos celebrar o Natal. E trago por último uma exortação do Papa Francisco, ao falar sobre o Natal do Senhor. O Papa Francisco disse: o dom precioso do Natal é a paz, e Cristo é a nossa paz verdadeira, e Cristo bate à porta dos nossos corações para conceder a sua paz, a paz que a nossa alma tanto necessita. Portanto, abramos as portas do nosso coração a Cristo, a fim de que Ele possa entrar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.